Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Logcast, que traz o tema de hoje, como construir e fortalecer a cultura organizacional. Eu sou a Luciana Maranhão e no episódio de hoje trazemos duas convidadas super especiais. Priscila Duarte, diretora de negócios, consultora associada da Betânia Tanuri Associados, e Karina Marcenes, nossa gestora de desenvolvimento humano. Sejam bem-vindos! Priscila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar de um tema tão especial nas organizações, que é o tema de cultura. E Karina, nossa gestora de desenvolvimento humano, que é a guardiã da cultura aqui na Log. Obrigada, prazer estar com vocês. Obrigada, Lu, pelo convite. Um prazerão estar aqui, super honrada de poder falar desse tema que existe nas organizações, mas é tão invisível, né? Pri, então vamos começar com uma pergunta sobre a cultura organizacional. Quando ela é bem estruturada, como que ela pode ser um diferencial tão competitivo, né, nas organizações e tão forte quanto o produto ou o preço? Bom, a cultura ela pode ser uma vantagem ou uma desvantagem competitiva. Como você bem disse, né, quando ela é forte e estruturada, ela pode ser uma vantagem competitiva. A cultura é a cola que une as pessoas na organização, né? E ela se manifesta por meio dos comportamentos individuais e entre as pessoas nas relações. Dito isso, ela traz vantagem competitiva quando ela impulsiona o negócio em direção aos resultados que a gente chama dos resultados empresariais, né? Que são os resultados para além dos resultados econômico-financeiros, e também e ela impulsiona quando ela tem uma aderência, né, ao que é esperado na relação com os clientes e no exercício do propósito empresarial. Então, assim, o foco da cultura é manejar essas três alavancas, os resultados empresariais, né, a satisfação e o impulsionamento dos clientes e a vivência do propósito na prática das pessoas, né? Ela é uma vantagem competitiva e até porque ela é incopiável. Então, se tem algo que é incopiável nas organizações, é a cultura. Ela é, por si só, única. Ela vem de uma história empresarial, né, onde a essência da organização vai sendo manifestada ao longo do tempo, mas ela também muda ao longo do tempo. O grande desafio das organizações é dar esse balanço, né, do que é a essência que precisa ser preservada e daquilo que precisa avançar. E a gente diz que hoje, né, nas organizações, quando se fala de vantagem competitiva, se olha a estratégia olhando os seus concorrentes, né, a sua cadeia de valor, olha também as capacidades e as competências que a organização tem, mas nós entendemos que empilhar, né, nessa lógica de vantagem competitiva, a concorrência por cultura e a concorrência pelo sonho, que muitas vezes está atrelada ao propósito ou à visão empresarial, a organização ela tem condição de de avançar mais, né? Então, a lógica da estratégia com a cultura é uma lógica de quase um infinito, né? A estratégia alimenta a cultura e a cultura alimenta a estratégia. Então, por isso que na nossa visão, sim, ela é uma vantagem competitiva. Pri, a gente já teve o privilégio de trabalhar com você em uma dessas organizações e ver na prática o quanto você ampliava, né, a voz da cultura dentro de uma empresa. E eu penso que a cultura ela está muito atrelada aos fundadores, né, a quem está sentado na cadeira mais alta da empresa. Queria que você falasse um pouco pra gente, né, como que a liderança, e no caso aí CEOs e o C-Level, são tão importantes para disseminar essa cultura nas empresas. Quando vai se visitar uma cultura de uma organização, né, ou entender a cultura, compreender como é que ela se manifesta, é super importante que o passado dessa cultura e da organização seja escavado, né? Porque os traços culturais predominantes, elas vêm da essência do fundador. Então, o jeito de ser da organização, ele nasce do fundador. Ele nasce no marco zero daquela organização.
É possível mudar um jeito de ser? É possível mudar um jeito de ser. Muito difícil, mas é possível mudar um jeito de ser. A lógica da transformação das empresas, elas vêm ao longo do tempo pelo jeito de fazer, que é a forma como se operacionaliza o jeito de ser, né? Então, o jeito de ser está naquela crença essencial. Então, no momento de renovação das organizações, então pega uma organização que tinha os fundadores não estão mais na operação da organização, né? Isso pode acontecer em qualquer organização, em qualquer empresa, que novos executivos venham assumir essa empresa. Primeiro tem que se olhar para os desafios de negócio, para ver se o que está instalado na cultura alavanca, a gente falou de vantagem competitiva aqui, né? E sim o topo da organização, né, os C-levels, ou a equipe dirigente, o nome que a gente queira dar, eles têm que responder àquela cultura que vai alavancar o negócio. Ela deve carregar algo de essência, mas ela deve ter algo transformador, né? Então, até porque a liderança modela a cultura, né? A liderança e cultura são faces da mesma moeda. E não é só o topo. A gente também fala das lideranças intermediárias, que faz essa conexão do topo com a base, né? Mas também é um processo onde os colaboradores precisam manifestar a cultura, né? E manifestar a cultura é praticar a cultura no dia a dia. Então, ele é um processo de modelagem, quando vem da liderança, mas ele também é um processo que vem de baixo para cima, ou seja, ele é um processo circular. Então, quando a liderança pratica, ela modela, quando os colaboradores praticam, eles retroalimentam o processo. Então, o processo de transformação precisa passar pelos dois lugares, que é o topo modelando essa cultura, e muito vem sim da essência, né, dos fundadores, no jeito de ser ou no jeito de fazer, especialmente no jeito de fazer, mas a organização envolvida no processo de prática da cultura. Se só o topo praticar, não adianta nada. Se só a base praticar, também isso não se sustenta no tempo, né? Então, isso tem que ser um processo circular e contínuo para que dê certo. Inclusive, Pri, não sei se você já teve a oportunidade de ler um livro chamado A Mentalidade do Fundador, né? Eu acho que ele fala um pouco disso, exatamente de quanto que é importante você ter esse olhar transversal. Liderança, base, C-level, quanto que isso precisa convergir para fazer essa construção. Então, te ouvindo falar, me lembrou, né? Porque em uma experiência importante que eu tive, eu li esse livro e eu falei, poxa, ali fica claro o quanto que a gente precisa prestar atenção nessa cola, nessa estratégia, né? E a gente trabalhando com liderança, a gente vê muito. O quanto que isso é importante, o quanto que um sem o outro não funciona, né? Então, te ouvindo falar, me deu esse insight aqui, é uma dica muito legal. Então, para quem quer entender um pouco mais sobre cultura dentro das organizações, eu gostei muito desse livro. Então, para compartilhar com dica, vocês. Karina, pode falar o nome do livro de novo? A Mentalidade do Fundador. A Mentalidade do Fundador. Legal. E Karina, como a gente está falando aí de liderança, né? De que forma você acredita que a liderança consegue equilibrar a necessidade de resultados com a responsabilidade também de cultivar uma cultura sólida e sustentar isso no longo prazo? Eu vejo que o líder, ele tem um papel primordial, primeiro porque ele precisa, antes de mais nada, ter essa conexão com a cultura. O líder, ele precisa ser embaixador da cultura, ele precisa entender as premissas, ele precisa entender os rituais, ele precisa ser aquele que traz as mensagens, né? Então, ele precisa estar conectado, porque quando você tem conexão, sinergia, você consegue trazer essa sincronicidade para o time. Você consegue trazer isso para o corpo diretivo. Então, é um conjunto ali que precisa ser bem instaurado e precisa estar bem afinado. E eu falo muito que o líder, ele precisa entender quais são as estratégias que ele quer ter dentro do estilo de liderança dele para que ele consiga trazer a cultura como alavanca de resultados. Então, né, se o time traz os resultados, é importante, por exemplo, que ele reconheça não só os resultados por si só, mas como esses resultados foram feitos, quais as grandes premissas de cultura que foram utilizadas dentro desses comportamentos que geraram esses grandes resultados, né? Tanto resultados quanto pontos que precisam ser desenvolvidos. Então, o líder, ele precisa entender o que é a cultura,
né? Então a gente precisa, inclusive, do básico, né? O que é cultura? Qual é a cultura dessa organização? Quais são os grandes recados que ela passa? Né? O que ela busca? Qual que é a visão de curto, médio, longo prazo? Porque só aí ele vai conseguir transmitir e traduzir isso para a equipe, seja através de feedbacks, seja através de direcionamento, seja através de construção, como é que ele vai moldar, né, essa equipe. Essa equipe é a cara dele, é a cara da companhia, né, da empresa. Então, acho que são alguns insights importantes que a gente não pode perder de vista. Excelente reflexão, Karina. E até aproveitando sobre essa questão que a Karina trouxe também de lideranças, Pri, conta pra gente alguma experiência que você já teve em alguma empresa onde, em momentos de crise, a cultura da empresa foi tão importante para a reputação da marca. Cultura e reputação são disciplinas bastante próximas, né? Uma cultura fraca, ela não sustenta uma crise reputacional, né? Então, num momento de crise, e aqui eu não vou poder citar nomes, o que é importante observar é onde a organização se sustenta, né? E aí é o que a gente chama dos sóis da cultura, né? Toda cultura tem sol e toda cultura tem sombra. Em geral, quanto maior o sol, maior a sombra. Mas o importante é, num momento de crise reputacional, as organizações olharem aquilo que realmente sustenta essa cultura e que ela está sustentada, né? O que sustenta o sol é a prática da organização que impulsiona a organização para alguma vantagem competitiva, né? Então, se tem uma cultura muito forte de clientes instalada na organização, ele, por exemplo, pode ser um objeto de sustentação, né? Se tem uma cultura de cuidado com as pessoas, pode ser um objeto de sustentação. Então, na hora de uma crise reputacional, é importante olhar quais são os pilares fortes da cultura, porque eles são a manifestação do genuíno, né? Eles contam as verdades. E comparando e cuidando para que o pilar fraco não seja a via de ataque reputacional, né? Porque às vezes a crise reputacional acontece exatamente no pilar fraco. Então, os pilares fortes da cultura que, em geral, ajudam, né, numa crise reputacional. E a crise reputacional tem uma palavra que a gente precisa lidar com ela, que é a verdade. Né? Numa crise reputacional, qualquer organização precisa buscar e explorar a verdade. E a verdade está na manifestação da cultura, né? Então, se eu puder dar uma recomendação, observem os pilares fracos, observem os pilares fortes, coloquem isso, né, na balança na hora de agir numa crise reputacional. E às vezes tem uns pilares fortes que ficam esquecidos, né, na resposta pública, e que isso pode ajudar a organização num momento desse. Credibilidade, né? Acho que a palavra é credibilidade. Assim, o que te dá credibilidade é aquilo que é a sua verdade, né? Aquilo que te torna genuíno, e isso tá na manifestação daquilo que você faz bem e também daquilo que você faz mal, mas especialmente do que faz bem. Isso pode ajudar a sustentar uma crise reputacional, né? E eu gosto tanto disso que você tá falando, Pri, porque eu sempre falo, a verdade, ela é imbatível, né? Principalmente quando a gente quer atrair pessoas para trabalhar, quando a gente quer reter, isso tem tudo a ver com a questão, né, de marca empregadora, de posicionamento da marca. O quanto que é importante a gente trazer a verdade do que são as nossas premissas de cultura, desde como que a gente conduz um processo seletivo, como a gente conduz um posicionamento diante de uma gestão de crise, quando a gente pensa em retenção de talentos. Quanto mais verdadeiros nós somos dentro das organizações, mais chance de sucesso eu acredito que a gente tenha. Eu falo muito disso, da palavra verdadeira, porque isso se sustenta a longo prazo. Quando você se posiciona de uma maneira em que, como empresa, você não tem práticas que são aquelas que você traz para o mercado, seja para, né, para quem está de fora, sejam stakeholders, sejam candidatos, sejam clientes, enfim, isso não se sustenta, né? Então, a verdade, para mim, ela é o maior potencial de sustentação.
Então, te ouvindo falar, me lembrou muito das frentes em que eu já tive a oportunidade de atuar, que é o employer branding. Como que a gente precisa fazer isso de maneira genuína? Porque isso sim traz credibilidade. E aí, no momento em que você lida com uma crise reputacional, as pessoas elas ficam do lado daquela companhia. Elas entendem aquilo, elas vestem a camisa, elas se sentem parte. E isso pode fazer uma reversão importante. Então, tem um ponto importante nessa história, são as empresas em transformação, né? As que decidem fazer algum processo de transformação cultural. Porque não necessariamente elas terão todos os traços da cultura escrita, manifestada na prática. Porque elas estão num processo de transformação. Então, não necessariamente as pessoas ou a sociedade verão a cultura manifestada na prática. Um pilar da cultura, né? Então, vamos dar um exemplo. Uma empresa que quer transformar a sua visão mais, voltada mais para dentro da organização, ela quer incorporar um pilar de cultura de cliente que exige um olhar para fora, primeiramente, né? Esse querer no processo de transformação, ele pode não ser uma verdade da organização naquele momento. Mas, então isso, as empresas em transformação numa crise reputacional, elas podem parecer ter essa alavanca fraca, né? Até porque a organização precisa aprender, nesse caso, a cultura de cliente, por exemplo. Então, aqui tem um olhar atento a isso para as empresas em transformação. Porque não necessariamente elas terão a cultura escrita, a cultura declarada na prática, né? Mais uma motivação de cuidar ainda mais, de direcionar o comportamento das pessoas para aqueles valores, a liderança, né, ser preparada para esse processo de transformação, porque mais do que compreender a cultura, ele precisa praticar a cultura. E isso precisa de um movimento estruturado, com ritmo, método, intensidade. As empresas em transformação, normalmente, elas precisam de ajuda, né? Senão elas voltam para o lugar que elas estavam antes. A gente fala, né, de um movimento no processo de transformação que é o ZIG. Então, aprende, de vez em quando dá um zag, volta para trás. Dá um zig de novo, dá um zag. Esse é o movimento de aprendizagem. O importante é o zig ser maior que o zag. Então, esse é o ponto de atenção para as empresas em transformação quando a gente fala de reputação. Numa crise reputacional, não necessariamente todos os traços culturais estarão na prática, e isso precisa ser observado com bastante cuidado. Que conceito diferente, o zig e o zag, né? Simples e diferente, Simples, né? diferente e muito real, né? E o quanto os líderes são essenciais nesse zig e nesse zag, né, Pri? Principalmente no zig, viu? E aí, pegando esse gancho, quais comportamentos dos líderes que você acredita que tem impacto direto, tanto em fortalecer, né, ou enfraquecer a cultura de uma organização? Uma vez que a cultura está declarada, né, o líder enfraquece quando ele dá uma mensagem contracultural. Né? Então, vamos imaginar que a cultura está direcionando para uma busca de simplicidade, né? Ser mais simples, ter a simplicidade na prática. E os processos que estão sobre a gestão de um determinado líder são burocráticos, por exemplo. E ele relutar contra mudar os processos, né? Para um processo simples. Então, qualquer pequena mensagem pode agredir ou ela pode impulsionar a cultura. Então, qualquer coisa que o líder faça num processo de transformação cultural, ele está sendo observado, né? Isso passa pelos processos que ele lidera, pelas pessoas que ele contrata, pela forma como ele trata as pessoas. Como ele se posiciona. Como ele se posiciona, pela forma como ele toma decisões, né? Pela forma como ele lidera a estratégia. Pela forma como ele próprio se comporta, pelos ritos que ele define. Então, pegando esse traço de simplicidade. Vamos imaginar que é uma organização que queira robustecer o traço de simplicidade. E a governança desse líder, os ritos, são extremamente complicados. É uma mensagem contracultural, né? Então, os líderes, o que eles podem fazer é observar qual é a cultura desejada e refletir sobre a prática.
Parece simples, mas não é, porque isso significa afetar a rotina das pessoas, né? Os líderes mudam cultura quando eles mudam a rotina. Porque é como se fosse um sisteminha, assim, que é um sistema invisível, que funciona no nosso cotidiano, né? As nossas rotinas formam clichês, que são aquelas práticas que já estão absorvidas, que ninguém observa mais, né? Que elas vão ficando, assim, quase que automáticas. E com o tempo, essas práticas se transformam em dogmas, que reforçam as rotinas, que reforçam os clichês, que reforçam os dogmas. E o que são os dogmas? É aquele lugar que alguém chega querendo mudar, e fala assim, não, aqui sempre foi assim. Então, enquanto não quebrar o circuito de alterar a rotina, não se formam novos clichês, não se formam novos dogmas, né? O risco de não se alterar a rotina é o que a gente chama da ossificação da cultura. A cultura se ossifica naquele lugar e é muito difícil quebrar esse ciclo. Então, o que o líder pode fazer é alterar a rotina das pessoas, dando as mensagens culturais e não contraculturais. É fácil fazer isso? Não é, porque mudar a rotina dói, né? Eu mudo a minha forma de fazer as coisas. E isso é difícil para as pessoas. Exige energia, né? É igual pedir para um canhoto escrever com a mão direita. Então, isso exige treino, exige foco, exige método. Dedicação. Dedicação, paciência, determinação, autoconhecimento. Né? Autoconhecimento para ver o que eu preciso ainda desenvolver, que eu ainda não, qual habilidade eu ainda não tenho. Então, o papel do líder é esse, né? Ser o exemplo para que tudo que ele faça, ou tudo que ele tome de decisão, seja uma mensagem cultural e observar quais rotinas ele afeta, tanto as dele quanto da equipe que ele lidera, ou de quem ele influencia, né? Porque às vezes tem a lateralidade, eu posso influenciar uma outra área, né? Não necessariamente é só a minha equipe, eu posso influenciar meu líder, muitas vezes. Então, o líder tem esse papel, né? Dessa visão meio 360 de ser esse, como você falou, né, esse embaixador da cultura. Para ele ser embaixador da cultura, passa por isso aqui que a gente está falando. É uma bússola. Ele precisa mesmo, ele tem que ter esse arcabouço. E isso que vocês falaram de autoconhecimento, gente, como que isso é importante? Acho que autoconhecimento é uma das premissas importantes até para a gente entender. Eu me conecto, de fato, com essa cultura? Essa cultura, ela faz sentido para mim? Todas essas premissas, toda essa energia que eu preciso de investir, toda essa dedicação para que eu passe os grandes recados corporativos que estejam em linha com o que a organização precisa. Eu me conecto com isso porque ali, inclusive, eu posso ter a decisão de refletir e falar, não, isso não faz sentido para mim, aqui não é o meu lugar, ou não, eu conecto com essa cultura, eu me conecto com essa marca, eu quero trazer esses novos clichês, eu quero quebrar esses dogmas. Eu achei tão legal isso que você trouxe, né? Porque é o mindset fixo e o mindset de crescimento. Né? Mas de uma forma diferente. O mindset fixo é aquele, não vamos mudar, é assim mesmo, né? Não vamos mexer em time que já está ganhando, ou a gente já tentou isso antes e não funcionou, enquanto que você olha o mindset de crescimento. Mas eu acho que quando a gente está falando de cultura, a gente precisa instaurá-lo aos poucos, né? Para que a gente tenha algo mais sustentável, né? E o líder precisa estar muito atento também aos seus times, né? Até para entender quem realmente está alinhado com a nossa cultura e quem às vezes não está, né, Pri? Acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer a todo momento mesmo. E num processo de transformação, quem que a gente às vezes precisa adquirir, né? Para ajudar a movimentar mais rápido, né? Aquilo que ainda não está instaurado. Te ouvindo falar, Karina, assim, o que eu acho que é importante é observar, quando você fala das pessoas, né, se elas estão afim dessa mudança ou não. Qualquer processo de mudança, seja de um indivíduo, de uma equipe ou de uma organização, esse ciclo de transição vai passar por 4 partes. Primeiro, assim, é a consciência de que eu preciso mudar. Um exemplo prático, né? Vamos imaginar, eu quero emagrecer. Né? O primeiro etapa, então, o primeiro local que a mudança invade é na consciência do eu preciso emagrecer, né? Agora, entre precisar e querer, tem uma distância grande. Então, a próxima etapa desse ciclo é eu quero emagrecer.
eu tomo a consciência, trago isso pro meu coração, falo, não, agora eu quero, vem a vontade, que é impulsionadora, só que né, a gente olha e fala assim, mas como é que eu faço para emagrecer? Como é que eu não sei emagrecer sozinha, né? Então, eu vou contratar nutricionista, vou contratar um personal, vou fazer uma academia, enfim, vou fazer minha caminhada, né? Mas eu preciso ali de uma assessoria para que eu saiba fazer. Só que entre saber fazer e fazer mesmo, tem outra etapa. Então, o ciclo de mudança, ele passa por eu preciso, eu quero, eu sei e eu faço. O faço vem quando eu incorporo aquele comportamento. Isso vale para pessoas, isso vale para equipes, isso vale para uma organização. Então, ele é um ciclo que ele precisa ser acelerado entre o querer e o saber, que é onde eu vou adquirir novas competências. Entre o querer e o saber é o espaço de adquirir novas competências. E entre o saber e o fazer é o espaço de treinar essas competências, né? Onde a gente pode ajudar os líderes ou as equipes robustecendo as competências necessárias para essa mudança, né? Sejam elas competências objetivas, de know-how, gestão, subjetivas, né? Que são competências de revitalização, mobilização de equipes e até políticas, que são competências de influência, de rede de relacionamento. Então, essa aceleração do robustecimento das competências muda a chave do querer para o saber. Quando eu começo a fazer isso com um conjunto de liderança e um conjunto de pessoas, eu começo a movimentar a organização, né? Então, te ouvindo falar, acho que passa por aí, que são esses ciclos de transição, perfeito, né? Da mudança. Irretocável. Acho que é por aí. Essa é uma dica de ouro. Com certeza. Karina e Pri, se eu pudesse, a gente ia ficar aqui a manhã inteira falando sobre esse tema. Como é bom falar do tema de cultura, não né? E quantos podemos fazer mais. Mais, com certeza. E quantos insights valiosos, inclusive, essa ia ser a minha última pergunta, né? Que dica que você pode dar hoje para que as empresas já comecem a aplicar várias coisas do que você trouxe aqui, do que a Karina falou, para as organizações. Mas você já trouxe tantas dicas que eu gostaria que você e a Karina, né, dessem uma dica final. Muito bem, acho que a primeira dica é essa, né, no momento que você tem a consciência do precisar, já busque a ajuda de quem fez. Porque isso pode mobilizar o seu querer mais rápido, né? E se você já quer, peça a ajuda de alguém que pode robustecer as competências, seja da organização, seja, né, individuais, seja de uma equipe, para acelerar esse aprendizado. Acho que a dica que eu dou é essa, assim, fique atento ao seu momento, né, o que você está vivendo, se é o seu precisar, se é o seu querer, porque essa é a primeira etapa para um processo de mudança, né, essa consciência de que é necessário e principalmente que eu quero fazer, né, isso, se não tiver isso, não adianta contratar consultoria, não adianta contratar coach, não vai funcionar. Né? Tem que estar primeiro no indivíduo, na mente, no coração, e depois aí a mudança vem com a ajuda de outras pessoas. Então, acho que essa que é a dica que eu queria deixar. É isso, eu acredito muito nessa questão do coração. A cultura, a gente fala que ela pode ser o maior ativo invisível, mas na verdade ela não é invisível, né? Porque ela está em todo lugar. E o quanto que é importante a gente, principalmente como liderança, sentir isso, entender esse momento, se para nós ele faz sentido, se para o time que está com a gente ele faz sentido, né? Se as pessoas que estão ali são de fato essas mobilizadoras que vão levar os resultados que a gente quer, quem são essas pessoas que eu quero ter do meu lado, né? Então eu como corpo dirigente, como C-Level, quem são? Essas pessoas que vão nos ajudar a transformar, que vão nos ajudar a impulsionar. Então, nesse caso, as pessoas importam, porque são elas, né, que fazem essa mobilização. Então, são elas que fazem acontecer. Então, a minha dica é, quem estará comigo nessa jornada? Quem faz essa construção? Gostei, meninas. Mente, coração e literalmente mãos na massa. Ação, exatamente. Priscila, muito obrigada pela sua presença, trouxe conteúdos riquíssimos aqui que realmente faz a gente pensar e repensar, né, Karina? Isso mesmo. Muito obrigada também, Karina, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente no Logcast. Muito bom, foi muito bom ouvir a Pri, né? Eu falo que quanto mais a gente aprende, conhecimento nunca ocupa espaço, né? Então, como que é bom a gente revisitar
temas que são tão importantes, que fazem tanta diferença no nosso dia a dia, né? Então, que generosidade poder escutar um pouco disso. Uma satisfação toda minha, né? Uma alegria estar aqui. São pessoas que, né, nós já cruzamos nas nossas carreiras em algum momento e continuamos, né, fazendo essa rede forte, né, de admiração mútua. Então, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui e eu quero fazer mais. Volte sempre. E este foi mais um episódio do Logcast. Se você quiser nos sugerir novos temas, nos acompanhe nas redes sociais e nos envie uma mensagem por lá. Até o próximo Logcast.